Só um outro assunto, porque o Partido dos Trabalhadores deverá ceder espaços na esplanada dos ministérios para que o presidente consiga acomodar partidos do Centrão. Isso deve acontecer, inclusive, na segunda metade do governo. As siglas beneficiadas devem ser PSD, PP, MDB, Podemos e também União Brasil. O PT comanda 13 dos atuais 39 ministérios do governo. O presidente, porém, ainda não definiu quais correligionários podem deixar a esplanada. O PSD e a União Brasil cobraram mais espaço nos ministérios em troca de apoio às medidas. O Planalto também quer atrair, ou pelo menos neutralizar, partidos de centro em relação a uma possível reeleição em 2026. Você, Mota, tática antiga, né? Toma lá da cá, ou a velha política, enfim, acaba loteando alguns ministérios com o objetivo de conseguir apoio nas votações estratégicas, mas também já de olho nas eleições de 2026. O Dávila, acho que falou ontem ou anteontem, né? 2026 começa a partir de 1º de janeiro de 25. É isso também, né? Eu estou lendo um livro excelente, Caniato, chamado A Mente Liberal, de um autor chamado Kenneth Minogue. Ele diz uma coisa interessantíssima. O movimento político deve ser avaliado pelas mudanças sociais que ele promove e não pelos ideais que ele declara. Imagine um movimento que declara a intenção de acabar com a desigualdade, mas como não entende nada de economia, produz o resultado exatamente oposto. Imagine um movimento político que diz que tem como meta acabar com a fome, mas cria todo tipo de dificuldade e insegurança para os agricultores. Imagine um movimento político que diz que vive para defender os direitos humanos, mas deixa criminosos perigosos à solta. Imagine um movimento que diz que se preocupa com os pobres, mas cujos líderes vivem em meio ao luxo. Agora, parem de imaginar. Agora, Beraldo, funciona essa estratégia que a gente já viu funcionar num passado não muito distante, mas a dinâmica não mudou um pouco, Beraldo, porque eu vejo que o eleitorado de algumas figuras políticas cobram posicionamentos. E não me parece que pega bem você aceitar um ministério de um governo que você sempre criticou, daqui a 2 anos você larga o ministério e pula de canoa, vai para o outro lado. Funciona ou não funciona essa estratégia? Caniato, a gente tem que se perguntar, e aliás com vistas no resultado da última eleição, em que ficou claro que a tal da máquina da política, né, essas estruturas financiadas com dinheiro público a partir de prefeituras, governo do estado, conseguiram eleger um número impressionante de pessoas. O dinheiro das emendas parlamentares, que não é destinado para projetos de transformação, mas sim com esse viés de estratégia político-eleitoral, teve um resultado impressionante. Então, ao que tudo indica, não há uma preocupação, como houve no passado no Brasil, né? Talvez o ápice dessa percepção tenha sido a eleição de 2018, mas aquele sentimento, infelizmente, se perdeu. As pessoas se cansaram, se decepcionaram, estão entristecidas. Elas não estão mais prestando a atenção que já prestaram nesses temas da política. É bem provável que esse tipo de político e tipo de partido que uma hora está na oposição, outra hora está na situação, aí pega o ministério, faz uma festa, manda dinheiro para suas bases eleitorais, depois, às vésperas das eleições, sai do ministério, abandona o presidente e aí lança um candidato para concorrer com o antigo chefe. Isso aí eu acho que não vai ter nenhum efeito prático contra as pessoas que se prestam a esse papel. Até porque, Caniato, estes que se prestam ao papel de uma hora estarem na oposição e quando tem uma oportunidade se vendem a situação, eles já fazem o cálculo político eleitoral de que isso não produz dano a eles, porque se produzisse, eles não aceitariam. Então, infelizmente, Caniato, nós como país retrocedemos. Hoje a gente está num momento em que muita coisa ruim está acontecendo
e as pessoas continuam desanimadas. Só que, assim, eu vejo, né, como uma mola que está sendo comprimida. Em algum momento, essa compressão vai cessar e ela vai estourar de novo, porque não é possível que nós veremos o Brasil, o povo brasileiro, serem feitos de bobo, de trouxa, sobrevivendo ao invés de viver por tanto tempo sem reagir. Mas talvez não seja agora. E um bom exemplo é o PL, né, Beraldo? O PL, antes de Jair Bolsonaro, era outro partido. Fez parte, inclusive, da base das administrações do PT, enfim. É preciso refletir sobre isso. Tinha o vice do Lula. Pois é, exatamente, bem lembrado. Um outro caso é o do Republicanos, né, Dávila? Tem ministro do Republicanos no governo Lula. Só que o Republicanos diz que não é base. Mas o ministro tem algum tipo de interferência, pode influenciar os integrantes do Republicanos. Não faz tanto tempo, teve um baita de um mal-estar com Tarcísio Gomes de Freitas, né? Aventado como um possível candidato em 26, mas tem integrante do Republicanos que faz parte do governo Lula. E aí? O presidente Lula está reorganizando as coisas e quer entregar algumas pastas para o Centrão, Dávila. E o Centrão já cumpriu parte, aprovou a LDO para 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentária, Canhato, e já é sócia na irresponsabilidade orçamentária com irresponsabilidade fiscal. Já está todo mundo junto no barco. Enquanto o barco não afunda, vamos aproveitar o dinheiro que está aí. Você veja, essa LDO permitiu que o governo gastasse 30 bilhões de reais fora da regra fiscal. Uma coisa, pode gastar 30 bi a mais aí, tá tudo bem. Bom, renegociou a dívida com os estados, vai custar mais uns 28 bilhões, também não está na regra aí do orçamento. Aí resolveu que vai fazer uma coisa muito importante, reajustar o valor do fundo partidário. Os partidos precisam mais dinheiro para viver. Está lá, no orçamento de 25, vamos ter um novo reajuste do fundo partidário. O governo vai poder tomar o dinheiro, confiscar dinheiro, isso chama-se apropriação indébita. De fundos, por exemplo, como o Fundo da Aviação Civil vai tomar 4 bilhões para gastar em outra coisa. O Centrão está fazendo a parte dele nessa barganha. Agora cobra fatura e quer ministério para poder usar isso. O fato é que nem o governo, nem o Congresso levam a sério a gravidade da situação fiscal e orçamentária no país. O Brasil continua a ser o país emergente com a maior carga tributária do mundo e com o Estado que mais gasta em relação ao PIB de todos os emergentes. O Brasil tem um gasto público que representa quase 50% do PIB, enquanto, Canhato, a média dos emergentes é 32% do PIB. Ou seja, Centrão e governo são sócios na irresponsabilidade orçamentária e fiscal.